pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar na frente 1 estudando dinâmica. O estudo de dinâmica, ele vai trazer aí, né, as aplicações das leis de Newton, principalmente da segunda lei de Newton. Nós sabemos que a segunda lei de Newton, vai aparecer aqui a formulazinha, né? É força igual a massa vezes aceleração. Essa segunda lei, conhecida como lei da dinâmica, vai mostrar como uma força aplicada modifica um movimento, né, por ser proporcional à aceleração que é gerada em um corpo. Nós vamos ver várias análises de movimento, né? Blocos em contatos, blocos puxados por um fio, polias, situações onde a gente tem um plano inclinado ou situações onde há atrito. Então, eu fiz um compilado de várias explicaçõezinhas sobre a nossa teoria, né, das diferentes formas de analisar aí blocos, polias, plano inclinado, força de atrito, como uma revisão zona mesmo. E em cada uma dessas inserções, eu fui realizando os exercícios desta parte aí do material de vocês, os exercícios de sala, para que a gente consiga, então, ter aí a maior quantidade de exercícios para analisar os tipos de forças e como as forças são pensadas aí num sistema quando a gente tem uma força resultante. Não se esqueça que a força resultante, ela sempre é o resultado de todas as forças que atuam no nosso objeto, e aí, ou no nosso sistema. E aí a gente tem que lembrar alguns casos clássicos de força, né? Força-peso, força normal, força de tração, a própria força de atrito, a força elástica. Então, em cada exercício a gente vai retomar esses conceitos aí para que fique mais fácil de vocês analisarem cada tipo de situação. Combinado? Vamos lá? A gente vai começar com elevadores, né? Como é que um sistema aí que tem uma aceleração que muda de sentido interfere na nossa análise de força normal e de força-peso dentro de um elevador e de blocos em contato. Depois a gente vai para blocos puxados por um fio e vamos conhecer os sistemas de polia, plano inclinado e algumas situações onde há atrito. Finalizaremos utilizando aí situações onde há força elástica, ok? Espero que vocês tenham bons momentos de estudos e vamos lá! Quando a gente pensa na segunda lei de Newton, a gente trabalha aí, né, com a expressão que Newton apresentou para a relação que nós temos aí de força e aceleração. Quando a força é aplicada a um corpo, ela produz aí neste corpo, né, uma modificação no movimento e essa modificação acontece por conta da presença da aceleração. Se nós temos um conjunto de forças que atuam em um corpo, o resultado dessas forças, que é conhecido como força resultante, vai gerar uma aceleração resultante. Então, hoje a gente vai trabalhar com casos específicos da segunda lei de Newton, onde essa força resultante interfere no movimento dos nossos objetos, né? E vai nos causar aí alguns efeitos bastante interessantes. Nós vamos ver dois casos específicos. O sistema de elevadores e o sistema de blocos, nós vamos ver primeiro blocos em contato. Vocês vão ver que tem outros tipos de sistemas de blocos puxados por um fio e outras situações quando a gente usa polias e outros sistemas, mas hoje a gente vai ver blocos em contato, ok? Vai ser muito importante você anotar os conceitos aí desta aula e na hora de fazer os seus exercícios, consultar aí as suas anotações, ok? Quando a gente pensa em algo que está em repouso, algo que está em repouso não tem variação de velocidade. Portanto, a aceleração de um sistema em repouso é zero. Isso também é válido para um sistema que tem movimento uniforme. Se o movimento é uniforme, a velocidade é constante e também a nossa aceleração é zero. Então, se a gente pensar no caso de um elevador, pensa lá, né? O elevador é um sistema que há aí modificação do movimento quando ele sobe e quando ele desce. Quando este elevador está em repouso, a sua força resultante é zero, né? Não tenho ali nenhum tipo de sensação diferente dentro desse elevador, porque nós não temos aceleração. Então, nós olhamos aí para o nosso elevador e pensando nas forças que estão envolvidas na presença de uma pessoa dentro desse elevador, nós temos aí a força-peso e a resposta do contato dessa pessoa à força normal,
Se a gente pensar que a força resultante é zero, neste caso, então, a força peso e a força normal são iguais. Lembram lá de força resultante? Quando a gente tem forças na mesma direção e em sentidos opostos, a gente tem força resultante como a subtração dessas duas forças. No nosso caso aqui, como a força resultante é zero, então a força normal, né, que é a resposta que a gente tem aí pelo contato que nós temos com uma superfície, vai ser igual à força peso por conta aí da nossa força resultante ser zero. Aí eu consigo anular ali a normal com a força peso. Mas há situações onde elas não serão iguais. E aí causa um efeito que nós chamamos de peso aparente, que são os efeitos que nós vamos ver adiante. Então, quando a gente pensa no movimento vertical de um elevador, se esse movimento acontece, né, ele está partindo, ele está chegando, esse movimento acontece com modificação da aceleração. Então, nós vamos analisar quando é que essa modificação na aceleração modifica aí essa relação entre a normal, que a gente vai chamar de peso aparente, ou a força peso mesmo. Se eu colocar uma balança dentro de um elevador, eu vou perceber, né, as modificações na medida da balança que vão nos ajudar aí a analisar então o tipo de movimento que é realizado e como é que a aceleração atua em cada parte deste movimento. Então vamos pensar um pouquinho, ó. Se a gente tem o nosso elevador subindo, então aqui no desenho eu tenho lá, tô olhando agora para essa seta aqui dele subindo, ó. Se o elevador está subindo, na hora que ele parte, há uma modificação aí na aceleração desse sistema. Se o movimento é para cima, a velocidade está para cima, a aceleração também é indicada nesse sentido. Então, se a aceleração é para cima, a gente vai perceber que a gente contribui para a força resultante apontar para cima, e como a resultante nesse caso é a força normal em relação à força peso, se a gente tem a força resultante para cima, vai ser normal menos peso. Lembrando que a força resultante é massa vezes aceleração, a gente tem essa expressão aqui quando a gente tem, então, a subida do elevador. Se a gente tiver um medidor de força lá dentro, um dinamômetro, ou mesmo uma balança, né, que funciona como um dinamômetro, nós vamos perceber que vai aparentar aí como se esse corpo fosse mais pesado do que ele realmente é, por conta dessa aceleração do nosso elevador contribuir para que a normal, que é o nosso peso aparente, seja maior do que o peso real do objeto. Quando a gente pensa aí, né, que a aceleração está a favor do movimento, quando a gente sobe, ele está subindo de maneira acelerada, e se a gente observar aí a descida neste caso, ela vai ser uma descida, né, um movimento retardado, porque a aceleração está indicando para o lado oposto. Então, a gente fala que sobe acelerado e desce freando. Se a gente pensa aí agora no movimento do elevador para baixo, se o movimento do elevador está para baixo, quer dizer que a gente tem uma velocidade para baixo, e então a aceleração está no sentido para baixo. A gente vai notar que a força resultante está indicada para baixo, né? Então vai ser o peso menos a força normal ou peso aparente, que vai ser nossa força resultante. Então a gente tem essa expressão aqui, ó. O corpo agora vai aparentar ser mais leve do que ele realmente é. Por quê? Na hora que a gente faz essa medida, o peso aparente, que é a nossa força normal, é menor do que o peso real do objeto. Então, aparenta que ele está mais leve. Se a gente está com a nossa orientação agora para baixo, se a gente analisar a subida, agora a subida é um movimento retardado. Sobe freando, sobe diminuindo aí a velocidade. E se a gente analisar a descida, que é o sentido da aceleração, é um movimento acelerado neste caso. Vamos ver como é que isso interfere na prática, né? Então, a gente tem um exemplo aqui. Ele fala assim, ó. Determine o peso aparente. Então, peso aparente sempre é nossa componente normal. De uma pessoa de massa igual a 50 quilos, que está em um elevador que desce com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Se a gente olhar, então, se o elevador desce, né, com essa aceleração, o peso vai ser menor, o peso, né, vai ser maior do que a força normal, então vai ser peso menos a normal, que vai ser nossa resultante aí. Resultante é sempre massa vezes aceleração. A gente quer o valor dessa normal aqui,
ok? Então, aqui, força-peso é massa vezes a gravidade. Falou para usar a gravidade 10, a massa é 50, então a força-peso aqui é 500 newtons. Lembrando que eu estou usando a análise dele para baixo, né? Ele falou que desce com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. A normal é o que eu quero descobrir. A massa do corpo é 50 e a aceleração é 1. Então, a normal, menos a normal, né? Se eu passar o 500 para lá, vai ficar 50 menos 500. Vai ficar menos 450. Como tem menos dos dois lados, né? A gente multiplica por menos 1, vai ficar positivo. Então, a normal aqui, ou o peso aparente, é de 450 newtons. É como se esse corpo tivesse uma massa de 45 quilos, se a gente for pensar aí nesse peso aparente, né? Em comparar essa normal com a força-peso. Então, toda vez que o objeto está aí num movimento de descida no elevador, o peso aparente ou essa componente normal sempre é menor do que o peso real do objeto. Vamos ver um segundo exemplo. Ele fala assim, ó, um corpo de massa de 2 kg está pendurado em um dinamômetro preso no teto do elevador. Esse dinamômetro está ali só para medir, né, essa relação entre a força normal, a força-peso e o medidor de forças. Uma pessoa no interior deste elevador observa que a indicação fornecida pelo dinamômetro é 26 newtons. Considerando a aceleração local da gravidade como 10 metros por segundo, ele está perguntando como é que o elevador está. Se ele está em repouso, se ele está descendo, subindo, como é que é esse movimento. Então, como é que a gente vai analisar? Se o nosso corpo tem 2 quilos, a força-peso dele vai ser a massa vezes a gravidade. A massa dele, então, é 2, que nós já vimos aí. A gravidade é 10, falou para a gente usar 10. Isso aqui vai dar 20 newtons. Então, vamos comparar, ó. O que foi medido pelo dinamômetro é o nosso peso aparente ou a nossa componente normal. O dinamômetro mediu 26 newtons. A normal, ela vai ser maior que a força-peso quando o elevador estiver subindo. Então, aqui a gente já sabe que está subindo. Ele não pode estar descendo, então a gente cancela aqui a B, não pode estar descendo. Será que ele está em repouso? Eu poderia considerar ele subindo em movimento uniforme, por exemplo, não tem aceleração? Vamos ver. Então, se ele está subindo, ó, a normal vai ser menos a peso, né, a expressão para subida. Isso aqui vai ser a nossa resultante, então é massa vezes aceleração. Então, a normal é 26, que foi a medida, né? Nós calculamos a força-peso pela massa do objeto. A massa do objeto é 2 e a aceleração a gente vai calcular. Se essa aceleração der zero, a gente pode considerar movimento uniforme ou repouso, então eu não descartei A por conta disso. Aqui vai dar 26 menos 20, vai dar 6. O 2 está multiplicando, passa dividindo aqui. Então, essa aceleração não vai dar zero, então a gente não pode considerar repouso nem movimento uniforme. Aqui nossa aceleração vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. Então, ele só pode estar subindo com aceleração de 3 metros, é a letra E. Daria para ele estar subindo com velocidade constante? Não, porque a aceleração não é zero. Velocidade constante ou repouso só acontece quando a gente tem aí força resultante zero, que não é o nosso caso. Nosso caso aqui, nossa força resultante, ó, força resultante está aqui. Por isso que eu estou igualando sempre a massa vezes a aceleração, porque as forças envolvidas no nosso sistema, que são as forças normal e peso, que estão em sentidos contrários, por isso que a gente está fazendo a subtração, vai ser igual à expressão aí da segunda lei de Newton, que é massa vezes aceleração. E aí a gente vai ver um sistema de blocos. Como é que a gente analisa um sistema de blocos que estão em contato? Quando um bloco está em contato com o outro, a força que é aplicada aqui atua no conjunto. Então, para a gente descobrir a aceleração desse sistema, a gente precisa saber a massa dos blocos que estão aí em contato, para, pela segunda lei de Newton, analisar. Então, eu pego a força, sabendo que a segunda lei de Newton é força massa vezes a aceleração.
tendo a força aqui e tendo a massa do conjunto, então é a massa de todos os blocos somada, nós descobrimos a aceleração. O que acontece? O conjunto se movimenta junto. Então, a força que está sendo aplicada ali, ela está sentindo esse conjunto como se ele fosse um grande blocão. Mas cada bloco sente essa força de uma maneira diferente. Há uma força que é aplicada ao bloco A. Essa força, ela é utilizada pelo bloco A para entrar em movimento. Mas ele não utiliza toda a força, ele transmite parte dessa força para o B entrar em movimento. Como é que a gente analisa qual é a quantidade que o A vai usar dessa força, né? Qual é a parcela que o A vai usar dessa força, ou qual a parcela que ele vai transmitir lá para o B? A gente analisa pensando neles de maneira isolada, sabendo a aceleração que eles adquiriram. Então, calcular a aceleração do bloco, todo o conjunto, né, do blocão, é indispensável para depois a gente analisar bloco a bloco como é que cada parte desse sistema sente a força que está sendo aplicada. Então, nós vamos fazer o exercício 3, que está na página 550, e ele vai trazer aí um exemplo de blocos em contatos. Ele fala assim: na figura, os corpos A e B de massa MA de 2 kg e MB de 4 kg estão apoiados em uma superfície plana horizontal e lisa. Ao bloco A é aplicada uma força horizontal, F1, igual a 25 newtons, e ao bloco B, contrária à força 1 aí, é aplicada uma força 2 de 7 newtons. Ele quer a aceleração do conjunto. Então, vamos lá, ó. A aceleração desse conjunto é dada pela força resultante, né? Então, a força resultante desse conjunto vai ser aí a somatória de massas que nós temos no conjunto, né? A gente entende aí como se fosse um blocão, né? Uma coisa só, andando juntas, vezes a aceleração que o sistema adquire. Só que aqui, ó, essa força resultante é dada pela ação da força F1 e pela força F2. Como elas estão em sentidos opostos, né, mesma direção em sentidos opostos, o resultado entre elas é a subtração. Então, vai ficar assim, ó, 25 menos 7 é igual a massa de A, que é 2, mais a massa de B, que é 4, vezes a aceleração. 25 menos 7 vai dar 18. 4 com 2 vai dar 6, então vai ficar 18 dividido por 6. A aceleração desse conjunto é de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, para a gente encontrar a aceleração do conjunto, a gente entende o conjunto como um blocão só, soma as massas e observa aí qual a força resultante responsável pelo movimento. Na letra B, ele quer saber a força resultante em A. Então, a força resultante em A é a força que é responsável pelo movimento do bloco A com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, como a gente calculou lá no item A. Então, a gente vai pegar a massa do bloco A, então a resultante em A aqui, né? Então, a massinha aqui do bloco A, vezes a aceleração que nós encontramos. Vamos ver como é que o bloco A, então, sente essa força aí que está sendo aplicada nele, né? Para entrar em movimento com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Sua massa é 2, a aceleração é 3. O bloco A, então, recebe uma força aí de 6 newtons. A gente já sabe que a força resultante é 18 newtons para a direita, porque foi 25 menos 7 aí, né? Então, a resultante deu 18 newtons, apontando aí no sentido da força maior, que era para a direita. Então, desses 18 newtons, que é o resultado das forças que atuam neste sistema, o bloco A utiliza 6 newtons para entrar em movimento com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Se o bloco A utiliza 6 newtons, quanto que o bloco B vai usar? Se é 18 total, o bloco B vai usar 12 newtons. Então, essa é a força que A exerce em B. Mas a gente calcula aí, ó, a força que A exerce em B como a força resultante em B, né? Como a força responsável por colocar B em movimento. Então, é a massa de B com movimento com 3 metros por segundo ao quadrado de aceleração, né? Vezes a aceleração. Então, aqui a resultante que eu quero achar, só estou fazendo para confirmar, mas a gente vai ver que é o restante da força ali, né? Quanto que o A não usou para entrar em movimento. Então, aqui é 4
que é a massa de B, vezes 3 da aceleração, vai dar 12 newtons. Então, sempre que a gente tiver blocos em contato, a gente analisa a aceleração do sistema pensando na força resultante, que é responsável por colocar o sistema em movimento, e entende esse sistema como um sistema só, né, somando a massa de todos os blocos que estão em contato. Nós faremos o exercício 4, lá da página 551, que é um bom exercício para ver decomposição de forças. E nós vamos analisar também a força resultante aí quando a gente tem a presença de um ângulo. Então, ele fala assim, ó, suponha que um comerciante inescrupuloso aumente o valor assinalado pela sua balança, empurrando sorrateiramente o prato para baixo com uma força F de módulo de 5 newtons. Então, essa força aqui, ela está empurrando o prato, né? Fazendo com que a medida na balança seja diferente do que a massa que está sendo realmente colocada em cima da balança. Ele pergunta para a gente como é que ele consegue modificar a massa da mercadoria se for uma mercadoria de 1,5 kg. Ou seja, com esse esquema que ele montou, qual vai ser a medida que essa balança vai apresentar a partir da massa de 1,5 kg ali em cima. Então, quais são as forças que atuam aqui na balança? A gente tem aí a força peso, né? O material que vai ser colocado em cima da balança. Isso gera também por contato aí entre o material e a balança uma força normal. Só que essa força que está sendo aplicada aqui na direção do prato, né, para baixo, ela vai contribuir aí para modificar a nossa resultante. Como a gente tem aí um sistema, né, onde as resultantes são zero, a gente sabe que a força normal vai ser igual à força peso. Só que aqui, se a gente decompor essa força que está a 37 graus, né, na sua componente vertical, na sua componente horizontal, a gente vai ver que a componente vertical interfere nessa força resultante aqui, e a gente sabe que a componente vertical aqui, que, né, tá na frente do ângulo, então se tá na frente do ângulo é o seno, né? Então, aqui essa componente vertical vai ser F seno do ângulo de 37. A componente na horizontal, né, está com o ângulo, então vai ser F cosseno de θ. Lembrando que o cosseno de 37, né? Lembrando que aqui a gente forma um triângulo retângulo, por isso que a gente está analisando seno e cosseno. Depois eu vou abrir um pouquinho essa análise para vocês, principalmente na decomposição em plano inclinado, quando a gente faz a decomposição da força-peso, é muito semelhante, né? Então, aqui a força normal, ela tem aí uma influência, né, na resultante em relação a essa componente aqui em seno que está para baixo, então vai se somar a força-peso. Então, a nossa força normal que é sentida ali agora, ela é a força-peso mais a força aí que foi aplicada, essa balança, né, na sua componente em seno. E aí, a gente descobrindo a normal, a gente consegue descobrir como é que essa massa é interpretada aqui nessa balança, né? Então, a força normal vai ser aí a nossa força peso, que é a massa de 1,5 que foi colocado, vezes a gravidade, mais a força de 5 newtons que foi feita, vezes o seno de 37, que é 0,6. Aqui vai dar 15 aqui, né? Mais 3 aqui, vai dar 18 newtons. Então, a força normal que surge ali é de 18 newtons. É como se o peso que essa balança sentisse fosse de 18 newtons. Se a gente tem um peso de 18 newtons, qual que é a massa que esse peso está sofrendo influência, né? Então, aí é só dividir pela gravidade, que é 10. Aí a gente vai ver que a massa que a balança apresenta ali, né? A medida que ela apresenta é de 1,8 quilogramas. Tá aqui na letra D. Então, ele vem de 1,5 kg como se fosse 1,8 kg. Nós vamos fazer o exercício 7 da página 552, que vai falar um pouquinho aí, né, do elevador. Aí ele fala assim, um homem de 90 quilos, ó, está sobre uma balança graduada em newtons no interior de um elevador. Determine a indicação da balança quando o elevador desce com aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Quando ele está descendo, né, a aceleração está contribuindo para a força-peso aí. Então, nossa força resultante
vai ser igual a peso menos a força normal. Lembrando que ele quer que a gente apresente qual é o valor da força normal, que vai ser, então, que vai aparecer na balança que está graduada em newtons, né? O peso aparente. O peso não muda, né? Que é o peso relacionado à massa da pessoa. Então, aqui nós temos, né? A massa vezes a aceleração é igual a força-peso referente a 90 quilos, que é 900, menos a normal. Essa massa é de 90. A aceleração ele falou que é 3. E eu já vou passar para cá o menos 900. Igual a menos a normal. Então, a normal, 90 vezes 3 vai dar 270. Menos 900 vai dar menos 630. Como a normal também está negativa, ó, negativo dos dois lados, né? Fica positivo. Liga por menos 1, vai dar 630 newtons. Aí no B ele fala assim, ó, o módulo e o sentido da aceleração do elevador quando a balança marca 1080 newtons. Se ela está marcando a mais do que o peso que realmente a pessoa apresenta, né, que seria só a massa vezes a gravidade, qual é que é o vezes a gravidade? Força-peso aqui, a massa vezes a gravidade, se está indicando mais, é porque está favorecendo a normal. Então, a força resultante, então a gente já sabe que está subindo, né? É a normal menos a força-peso. Então, essa força resultante aqui vai ser a massa. Agora, a gente não conhece a aceleração. A força normal que ele falou aí vai ser 1080, né? Foi quanto indicou na balança, é o nosso peso aparente. Menos 900, que é lá nossa força-peso por conta deste homem de 90 quilos. A massa é 90, e aqui vai ser igual a 180. Passando dividindo, 180 dividido por 90, vai dar 2 metros por segundo ao quadrado, e esse valor positivo mostra que a gente escolheu certinho a indicação, né? O sentido dessa aceleração, né? A gente já sabe que quando a balança indica um valor maior do que o peso do objeto que está em cima dela, do corpo deste homem neste caso, é porque está subindo. Então, essa aceleração tem direção na vertical, né? E sentido para cima.